Então, lá no início, a gente começou, o Gesi começou falando que esse já é um livro difícil de ler, quem dirá de pregar. Muita gente tem medo, tem receio de fazer essa leitura, tem muita coisa cultural desenvolvida acerca dessa mística apocalíptica que impede a gente de chegar, fazer um primeiro contato com o livro de Apocalipse, realmente temerosos e curiosos com o que Deus tem ali para revelar. Então, às vezes a gente chega com um medo construído por uma coisa cultural mesmo. Então, isso eu espero que a gente tenha já conseguido abandonar nessas últimas semanas. E por fim, esse livro também acaba sendo evitado por ser muito polêmico, né, gente? Tem ali o fim, a história do fim, como as coisas seriam, como as coisas estão planejadas para ser, e essa nossa vontade de querer saber a completude das coisas faz com que a gente deixe a imaginação solta e construa várias possibilidades, ou até mesmo de forma mais séria, mais honesta, diversas formas de interpretação bíblica realmente no âmbito da teologia, não existe um consenso aí, o que por fim faz esse livro ser muito polêmico. Mas tudo bem, a gente conseguiu vir nas últimas semanas ajustando as nossas lentes. E eu queria recapitular algumas coisas lá do nosso primeiro encontro. Então, o Gesi trouxe algumas coisas e colocou 3 pontos para a gente se atentar. Primeiro, o fato de Apocalipse ser um livro de esperança profunda para os primeiros cristãos. Isso, portanto, faz com que a gente não tenha que evitá-lo, e sim que a gente aprenda a apreciar esse livro. E ele também traz 2 coisas que vão ser muito importantes para a nossa reflexão de hoje, que é a dimensão de um livro de confronto, onde de fato, durante todo o livro, nós como cristãos e aqueles primeiros cristãos, somos confrontados com relação à realidade do que Deus está fazendo, de como as coisas vão ser acertadas através da justiça de Deus. Então, existe sim esse confronto, mas um confronto que chega aos primeiros cristãos como um incentivo de como viver a fé deles, de como viver a vida cristã deles. E a segunda parte é que também nos chega como um consolo, porque nós, ao entendermos o que está acontecendo, mesmo olhando todas as coisas, naquelas narrativas totalmente que parecem desordenadas, quando a gente coloca em vistas o agir de Deus, nós ficamos consolados, porque entendemos que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se realizando na Terra. Então, feitos esses primeiros ajustes, Gesi trouxe também 3 pontos muito importantes de como nós temos que ler o livro. E aí eu quero ver, fazer o teste, aí cada um faz o teste se essas últimas 4 semanas e meia, porque agora a gente já está na metade dessa última semana, essa última mensagem, ver se você conseguiu ajustar isso. Então a primeira coisa que ele falou foi: esse livro não foi escrito para nós do século XXI. Então, que raios que a gente está fazendo essa série, Apocalipse para o século XXI? Exatamente porque esse é um exercício de buscar nesse livro, de buscar nas escrituras, o que ele intencionava comunicar com aqueles cristãos. Como a gente já disse aqui em cima, o confronto e o consolo. Mas e para nós? Esse é o exercício que a gente vem fazendo e que eu espero hoje a gente conseguir terminar juntos. Outra forma de ler, não procurando evidências para confirmar as teorias da conspiração, ficar ali investigando significados ocultos, perder o seu tempo de vida fazendo contas de números e coisas que não vão falar da palavra de Deus, mas que vão, como já eu abri dizendo, reafirmar essa construção cultural que a gente tem de Apocalipse como um livro do caos, do fim dos tempos, do Armagedon. E é aqui que nós vamos ter a nossa conversa hoje. Lembrar que quem lia Apocalipse lia junto o Antigo Testamento, certo? Foi ali que a gente começou. Depois a gente passou pelo Altamiro, falando as cartas às 7 igrejas, mais a igreja de Barão. Então a gente falou de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, com conselhos e considerações aos anjos dessas igrejas. E a partir disso, o Altamiro nos ajudou a olhar para a nossa igreja, para essa parte específica do corpo que a gente faz parte aqui em 2021, e entender como é que nós podemos nos inspirar diante desse confronto das escrituras para a nossa vida em comunidade e da nossa vida pessoal. E a gente seguiu para o dia da mensagem do Abner, e o Abner conseguiu mostrar de uma forma belíssima a simbologia desse livro, das repetições, dos números de uma forma que vale a pena ser olhada.
e falou muito sobre o leão e o cordeiro, nos deixando com o real entendimento de Jesus como o único que poderia, ali naquela situação da passagem que ele usou, abrir o sétimo selo, como uma representação daquele que é o único que pode ser, que foi entregue como perfeito sacrifício e o único que resolve essa história toda, o único para qual toda essa história converge. E aí, na semana passada, com o Arthur, a gente chegou no dragão, na besta, tudo isso como uma tentativa, o quase Deus, o 666, que não é o 7 completo e divino. E aí a gente finalizou nossa última reflexão entendendo a questão dos nossos governos e da nossa luta, que não é contra, de fato, todas essas teorias de conspiração, de tentar entender quem exatamente é o dragão, quem exatamente é a besta, mas o fato de que tudo isso aponta que a nossa guerra, a guerra que nem é nossa, na verdade, né, que estamos inseridos, ela não é com as coisas dessa terra, mas sim contra principados e potestades. Então esse foi o grande contexto que a gente veio até aqui. Gente, se der alguma coisa errada, se parar o meu som, vocês abrem o microfone para me avisar, por favor. Aí eu não tô vendo. Só que, até semana passada, a gente veio, foi bem profundo e já ajudou bastante a gente. Só que a gente chegou só até o capítulo 13. Apocalipse tem 22 capítulos, ou seja, sobrou aí quase 10, e não são quaisquer 10. São os 10 onde residem as maiores diferenças e divergências de interpretação de Apocalipse. E são os 10 capítulos que terminam a Bíblia na forma com que ela foi canonizada. E aí, talvez eu fruste algum de vocês, só que eu não vou ter a resposta para todas as perguntas finais. Talvez vocês tenham aí várias perguntas e vieram na expectativa de que então eu ia resolver e responder todas elas. A não ser que Deus me empreste assim, a capacidade dele de onipotência, onipresença, onisciência, talvez eu pudesse dar uma espiadinha em como as coisas vão ser. Mas o fato é que a minha condição é a mesma que todos vocês. Eu vivo aqui e agora, limitada àquilo que Deus já revelou para a gente. Então, sinto muito, eu não vou poder responder algumas das perguntas que podem estar aí no coração de vocês, mas algumas delas a gente pode caminhar. Então, talvez as perguntas que sejam com relação a essa coisa dos fins dos tempos, já de pronto eu quero ajustar esse termo. Então, hoje vocês já viram, nosso tema não é fim dos tempos, não é como termina Apocalipse, o que por fim Apocalipse diz que vai acontecer. E sim, a gente vai focar nessa parte dos novos céus e nova terra. É aí que a gente vai colocar o nosso coração hoje para entender como a gente pode terminar essa leitura de Apocalipse de uma forma que isso nos torne mais servos de Deus, mais obedientes a quem Ele é e o que Ele nos pede. Então, calma aí, deixa eu seguir aqui. Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que voltar no ponto de que Apocalipse é mais um livro que fala sobre o passado e o presente do que um livro que fala sobre o futuro. Ele é, então, uma tentativa de profecia, um tipo de leitura apocalíptica. Não é um livro específico, e sim faz parte de uma literatura que tem seus traços, suas características. A gente viu aqui, a gente combinou entre nós que as maiores evidências é que ele é escrito por João, para incentivar, encorajar, desafiar os irmãos a passarem pelas tribulações. Naquela época, perseguição romana. Desafiar eles também a terem uma vida mais fiel a Cristo, de persistirem mesmo em meio a martírio, diante da morte. Incentivar eles que estavam passando por perseguição a persistir, perseverar, a deixar a apatia de lado, marasmo de lado, vergonha, covardia, enfrentar a perseguição e o modo com que o Império Romano propunha que eles tinham que viver. E isso a gente pode ouvir para nós hoje dessa mesma forma no sentido de como que a nossa fé pública se mostra. Tudo bem, existe algo muito profundo que Deus faz em nós, mas também existe o fato de que todos os dias nos relacionamos com o mundo, nos relacionamos com todos aqueles, sejam irmãos ou não irmãos, na fé. E como é que nós nos portamos com relação à nossa decisão de seguir a Jesus? Então a gente segue e entende que, sendo fiéis a Jesus, isso nos consola também. Porque esse livro, com todo esse confronto e com todo esse embate dessa realidade difícil e desafiadora ao se seguir Jesus, também aponta para a justiça de Deus, aponta para o fato de que haverá um novo mundo no final. E não é qualquer mundo, é o mundo que é o reino de Deus.
Então, diante disso, a gente tem que lembrar de coisas muito, muito importantes para a gente finalizar essa série de Apocalipse, tá bom? Eu vou fazendo algumas retomadas de algumas coisas muito preciosas que a gente falou nas últimas semanas, que eu gostaria mesmo que não se perdessem, mas o ponto é que a gente não pode ler Apocalipse sem ler, pelo menos, o Antigo Testamento. O Novo também vai ser bom, mas o Antigo Testamento com certeza. Então, o que eu quero propor aqui para a gente conversar hoje é que Apocalipse não é o último livro da Bíblia somente. Ele é o coroamento de uma história. E que história é essa, gente? É a história da fidelidade de Deus para com seu povo. A gente faz parte disso, cada um de nós, mas essa história de fidelidade não começa há 25 anos atrás na minha história, quando eu nasci, ou 40, 50, 60 na vida de vocês, quando vocês nasceram. Essa história começa no início dos tempos. Então, para a gente poder entender Apocalipse, a gente não pode abrir em Apocalipse 1, a gente precisa abrir em Gênesis 1. E a gente vai fazer esse pequeno passeio. Então, eu vou convidar vocês a, de fato, a gente vai abrir em Gênesis 1. Obviamente que a gente não vai fazer uma leitura em tempo real da Bíblia inteira comentada. Acho que eu vou extrapolar um pouco o tempo se a gente fizer isso. Mas eu quero ler o primeiro versículo. Aqui na minha tradução, eu estou na NVT. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É aí que começa a nossa história, que Apocalipse coroa. Depois disso, Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Deus estava no jardim com eles. Deus distribui, coloca ao ser humano uma tarefa de cocriação, um mandato cultural para cultivar a terra, para nomear os seres criados. E a gente chega já aqui de início, bate pronto, num grande plot twist dessa história de amor e fidelidade mútua, porque em sua liberdade o ser humano pecou, desobedeceu a Deus, e como consequência disso, ele conhece o bem e o mal. E ele passaria a eternidade sucumbindo diante desse conhecimento, porque somente Deus teria a capacidade dessa administração de um bem e do mal. Mas agora o ser humano é como Deus e conhece tanto bem como o mal. E como uma forma de não passar a eternidade preso a isso, o ser humano acaba conhecendo a morte. Ele é tirado do jardim. E aí, uma vez que todos pecaram, estão destituídos dessa glória de Deus, começa a história de reconciliação de um Deus que é fiel. Uma teologia da aliança em que o próprio Deus, criador de amor e justiça, ele também é o redentor dessa história. E aí a gente tem a narrativa bíblica, que começa contando a história do povo de Deus. Gente, é uma história que, assim, se a gente acha que a situação do Brasil tá feia, dá uma conversada com Moisés, vai ver o que ele diz sobre a experiência de guiar o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Depois de já terem ficado 400 anos em escravidão no Egito, depois de um dilúvio. Enfim, a gente vai tendo as histórias, a história vai se desenrolando, vai mostrando o resultado de vidas fechadas em si mesmas, em si mesmadas. As escrituras apresentam a lei que foi entregue ao povo para demonstrar que a justiça humana, a falibilidade humana era tão distinta de quem era o Criador. E na lei também acaba sendo revelado que existe essa promessa de Deus, a promessa de um Salvador, do Messias, que tudo apontava para isso em todos os momentos. E começa esse movimento de espera por aquele que seria o grande libertador de todas as opressões, de todo o mal, de toda a pobreza, de toda a fome, injustiças, das dores, das lágrimas. Imagina um povo que é muito mais bagunçado do que a gente, mas firmes da forma com que era possível, na confiança de que haveria de chegar o maravilhoso, o poderoso Salvador. Enquanto eles esperavam, as organizações políticas aniquilavam as pessoas, existia a soberba da autoridade, o poder das riquezas, tudo isso se misturava no meio da história desse povo, que tinha sido um povo escolhido para ser o início dessa reconciliação de Deus com a criação, mas que a gente sabe que acabou, enfim, sendo um povo um pouco complicado. Mas o Antigo Testamento vai contando várias e várias histórias desse povo. Enquanto eles esperavam, tinha algumas histórias de sucesso, de pessoas através das quais a gente tem realmente exemplos de como seguir a nossa vida, e outras através das quais a gente tem exemplos de como absolutamente não seguir a nossa vida com Cristo.
E aí a gente tem os livros de sabedoria, a gente tem os livros proféticos, e aí a literatura profética já tem os olhos fixos nas promessas de Deus, denunciando o quanto todos estavam longe dessas promessas, e até ferindo essas ordenanças que Deus tinha entregue ao povo. Então, no Antigo Testamento, absolutamente tudo aponta para a resolução dos problemas do povo de Israel a nível da terra e a nível da vida no céu, mediante a chegada de um rei, do Messias. E aí, como é que chega o grande rei, gente? O grande rei, esperado, ansiado, que todos passaram anos e anos, gerações e gerações esperando, ele chega pelado, em uma noite escura, sem hospedaria, enrolado em alguns panos, no colo de Maria. Será que era esse o grande salvador que eles esperavam, gente? O grande rei, o Messias? A gente sabe que é. A gente sabe porque a gente sabe a história como aconteceu, a gente sabe do poder que houve na morte e na ressurreição desse pequeno e frágil bebê. Mas imagina, no meio daquele cenário que eu acabei de descrever, de um povo cansado esperando por essa resolução da promessa de Deus, um povo oprimido, como acreditar que Jesus era realmente o Messias. E é assim que a gente chega no Novo Testamento. A gente tem os 4 primeiros livros, cada um contando essa história da vida de Jesus, o processo dele nascer, dele crescer, dele iniciar a sua vida pública, a sua vida missional, e que em 3 anos juntou uns poucos discípulos em volta de si, muitos seguidores, ensinou as pessoas sobre as palavras de Deus, começou a falar que era filho de Deus. Para demonstrar isso, ele curou, ele fez milagres para sinalizar essa autoridade disso tudo que ele fazia. E a coisa mais inesperada de todas é que, mesmo com a sua grande magnitude, fazendo curas, maravilhas, aquelas coisas de andar sobre as águas, de multiplicar alimento, de fazer água virar vinho, mesmo com tudo isso, ele dizia que ele tinha vindo para servir. Porque o maior de todos no reino de Deus é aquele que serve. Ele fica com só 2 dos 10 mandamentos que aquele povo tinha. Ele dizia: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e a seu próximo como a si mesmo. Era esse o paradigma em que Jesus vivia, e era esse o paradigma que ele propunha àquele povo. Imaginem a turbulência que Jesus causou na estrutura política da época. Uma estrutura em que o Império Romano requeria que todos tivessem reverência total aos líderes do Império. Os evangelhos contam, então, um encontro de Jesus com a cruz. A gente chega nesse momento ápice da história, onde parece que o ápice acontece no momento em que Jesus morre, porque uma vez que ele dizia que ele era o Filho de Deus, que ele falava sobre a vida eterna, que ele prepararia a morada, a morte não fazia sentido para aqueles que viveram com Jesus, e de fato ela não fazia. Imaginem a dor, imaginem a falta de sentido dos momentos em que Jesus estava ali sepultado. Mas a nossa história não termina. Ela termina. Ela ainda não terminou, né? Mas ela dá um passo adiante. Os evangelhos terminam contando que aquele que estava morto não deveria ser procurado entre os mortos, porque ele vivia, ele está vivo. Então, a gente chega até aí. Sim, eu ainda coloquei aqui para dizer. Esse encontro de Jesus com a cruz reverte toda a história. Jesus vence a morte com a vida, ele vence a humilhação com uma oração, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É isso que ele diz para eles, é isso que ele diz para nós. Ele rasga o véu e permite a nossa entrada no Santo dos Santos, de modo que o povo de Deus não seja mais um povo marcado com a carne, pela circuncisão, mas como Cristo mesmo diz, um povo marcado pelo Espírito, uma circuncisão de Espírito. E aí parece que o problema está resolvido, porque daí então todo mundo está dentro dessa família, todo mundo recebe essa entrada na vida eterna e a gente ficaria feliz para sempre. Só que termina os evangelhos e a Bíblia continua. Aí a gente continua nessa narrativa. E assim também, eu coloquei aqui em Hebreus 9, quem quiser abrir para seguir aí exatamente meio como eu estou, não sei se vocês estão acompanhando, onde diz que assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Depois um outro recortezinho em Mateus 24 que diz: portanto, e a gente já leu isso hoje, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor, mas entendam isso.
Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Gente, o que está dizendo nesses dois textos aqui? Existe um retorno, existe uma vinda, existe algo que estamos esperando enquanto cristãos. E isso ordena a nossa vida cristã, não somente para ter Jesus como um modelo, alguém que vai nos ensinar como nós temos que ser, e agora até o dia da nossa morte nós vamos tentar imitar a Jesus. Além disso, pessoal, nós estamos esperando que ele venha e a gente não sabe quando será. Nós poderemos ser pegos de surpresa e que nós estejamos preparados para esse momento. E é assim que a nossa história continua na Bíblia. Depois, essas partes dizem muito respeito à nossa vida. Isso nos ensina muito sobre como viver a nossa vida cristã. Aí a gente chega... A gente chega no livro de Atos, que é a narrativa através de Lucas, sobre como os primeiros cristãos se organizaram, como seguiram a Jesus logo depois da sua ascensão, em um contexto que não era nenhum mar de rosas. Era um contexto de perseguição, como a gente já falou bastante aqui nos nossos outros encontros, e que a gente tem um retrato da mensagem do Evangelho se espalhando em direção aos confins da Terra. E esses confins é uma expansão geográfica, então territorialmente o cristianismo vai se espalhando, mas também é um encontro interno e profundo de conversão. A gente tem vários relatos dos encontros das pessoas com a verdade descrito, né, em Atos, e o de maior destaque é o de Saulo, que passa a ser Paulo. Ele recebe uma nova identidade em Cristo. E Saulo era um dos maiores perseguidores dos cristãos, permitindo e de fato fazendo atrocidades com aqueles que se recusavam a seguir as diretrizes do império. Até o dia que o Espírito Santo de Deus pega Saulo de jeito, enquanto ele estava a caminho de Damasco, e muda completamente a sua história. Aí a gente já está em Atos 9. Muda uma história de Paulo, muda a história da igreja, porque de perseguidor, Paulo passa a ser o maior pregador do evangelho, com o seu testemunho e também com as suas viagens missionárias. Ele passa a plantar igrejas, ensinar a palavra, acompanhar as igrejas que iam se formando, aconselhar, servir, pastorear. Então, a gente tem diversas cartas de Paulo, também tem outras cartas no Novo Testamento, a gente vai ter de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, que não é o traidor, caso alguém fique com essa dúvida, o que ele deixou de carta, né? Mas, nessas cartas tem as considerações a cada igreja sobre como serem fiéis, como serem seguidores de Cristo. Haviam instruções gerais e algumas particulares, considerando o modo com que cada igreja, cada povo estava se formando, como que eles estavam exercendo a sua vida cristã. Também tinham nessas cartas, e chega nos conselhos para a gente, formas de se apoiarem uns aos outros, formas de se aconselharem, formas de partilharem os seus fardos e permanecerem na esperança da segunda vinda de Cristo. E aí é assim que a gente chega ao nosso grande, amado e polêmico livro de Apocalipse, gente. Reparem que tudo isso aqui é, entre aspas, o que é esperado da gente quando a gente saiba, quando a gente abre Apocalipse 1. Percebam que se a gente quer entender Apocalipse, que é o final da história, a gente tem que vir acompanhando a história. Então agora, depois desse grande panorama de onde o livro de Apocalipse se encontra, a gente pode voltar os nossos olhos para o livro e entender ele menos com um caráter místico, como um tipo de mensagem final e futura, e sim como algo que dialogava diretamente com os primeiros cristãos, com o que eles estavam esperando. E aí sim, a partir disso, compreender o que o livro de Apocalipse diz para a gente hoje, cristãos do século XXI. O livro tem características muito parecidas com as profecias israelitas, inclusive retomando muitas das suas imagens. A gente já falou sobre isso, né? Que o próprio nome é revelação, significa revelação, e é uma revelação que acontece por meio de João, tem muitas evidências para a gente considerar que é mesmo João, o apóstolo amado, e traz para a gente
algumas coisas que podem ser explicadas, que estão sendo explicadas desde o início da nossa série, mas também muitas coisas que escapam da nossa compreensão, e vão escapar mesmo, gente. E tá tudo bem. Acho que, por fim, em Apocalipse fica isso. Tem muita coisa que nós não vamos entender. E aí o que a gente precisa fazer é dosar como que isso encontra um lugar no nosso quadro de fé. Então, a gente vai terminar de mapear e encaixar Apocalipse no nosso quadro de maturidade e crescimento da fé. O objetivo de literatura apocalíptica como um todo, situado aqui no livro, em outros momentos apocalípticos a gente tem outras estruturas, mas explicar o sofrimento do povo de Israel e quem são os reais inimigos do povo, apontar para a soberania, para a grandeza, para a intervenção divina, que sim, gente, Deus vai intervir, e é um vai intervir de um Deus que não está situado dentro do tempo. Então é um vai intervir que já se situa agora, que já tem o nosso famoso já e ainda não acontecendo. É um livro dedicado a preencher os anseios do povo de Israel, que está sendo dominado pelo império, e por vários impérios, não só o Império Romano, querendo um povo que quer esperança de redenção, de agir de Deus. Um livro que ajuda a gente a entender que o verdadeiro inimigo não é o império, mas é Satanás, e que essa realidade de agora não é a realidade final e última, pois maior que o dragão, maior que besta, maior do que os impérios, é o retorno de Cristo. Esse é o objetivo do livro de Apocalipse, apontar para todas essas coisas gigantescas, essas coisas que têm uma dimensão que realmente escapa à nossa compreensão. Existe um grande simbolismo em torno de Cristo. O Abner falou muito sobre isso, né? No livro de Apocalipse existe um grande simbolismo na figura de Cristo, mas sempre apontando para o fato de que ele vem para contornar a situação, descrito de formas gigantes, aquelas metáforas de como é essa imagem de Cristo, que não estão interessadas em descrever literalmente como vai ser essa chegada, mas apontar para o fato, representar, simbolizar a magnitude do seu poder. E assim, a gente entende que juntos, tem uma leitura de paralelismo progressivo, onde a gente vai retomando pedaços da história e colocando pecinhas a mais. Então, tem sempre a recapitulação do 7, do 7, do 7, como uma mesma história que vai sendo contada e acrescentadas novas características, novas informações. E aí, com tudo isso ajustado, com essas nossas últimas 4 semanas e essa conversa que a gente está tendo agora, vem o meu convite para que cada um de vocês releiam ou leiam pela primeira vez o livro de Apocalipse, com essas ferramentas de auxílio. Agora, depois disso tudo, que a gente consiga fazer uma leitura de Apocalipse mais ajustada, mais focada, de fato, na palavra de Deus, e não nas polêmicas, que quando a gente for ler, estudar e conversar com alguém sobre Apocalipse, que a gente possa abrir em Apocalipse 1 e entender que a história não começou ali, que a gente possa ajudar também as pessoas a situarem essas dúvidas que elas têm com relação ao Apocalipse nesse grande quadro da fé, esse grande quadro da história bíblica. E aí, então, agora, seguindo para um fim, a gente vai fazer esse mesmo panorama que a gente fez de Gênesis a Apocalipse, a gente vai tentar fazer isso com a ajuda do que os meninos já falaram nas últimas semanas. Então, agora, se você quiser, finalmente, abre em Apocalipse. A gente abre em Apocalipse 1. Também não vou ler ela toda, com certeza. Tô tentando aqui me manter, eu acho que eu vou conseguir o tempo. E a gente começa em todos a gente tem ali a abertura, a gente já chega logo nas cartas. E nas cartas a gente tem revelação aos anjos de cada igreja, com Jesus dizendo que conhece aquelas igrejas. Ele descreve as qualidades tanto positivas quanto negativas de cada comunidade, dá advertências, conselhos de perseverança, e todas têm a mensagem final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, mesmo com as pressões internas, com os falsos mestres, com a frieza espiritual daquelas igrejas, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para a gente, para nós, para Céu, para nossa vida como parte do corpo, que a gente possa refletir sobre isso. Como é que a gente responde com relação às pressões internas, com relação aos falsos mestres, com relação a uma frieza espiritual?
Aí a gente segue no livro e chega na abertura dos 7 selos. Aqui é uma mistura, é o encontro de um passado que é representado na exaltação de Jesus após a ressurreição, mas também do presente, que é apresentado naquele momento da escrita de Apocalipse, apresentando os mártires cristãos que estavam sendo mortos, e o apontamento para um futuro, que é revelando a vinda de Cristo para julgar os opressores do povo. E aí é muito legal porque tem um paralelismo entre o capítulo 4 e o capítulo 5. O 4 falando mesmo da imagem de Deus, onde fala sobre a glória de Deus, a adoração a Deus, o primeiro hino, a narrativa e o segundo hino. A gente leu um pouquinho durante a nossa liturgia, mas também o paralelo no capítulo 5 com Jesus, onde aponta para a glória do Cordeiro, para a adoração ao Cordeiro, para o primeiro hino, para a narrativa e para o segundo hino. E aí, então, a adoração a Deus e a Jesus apontando para o domínio de Deus sobre absolutamente todas as coisas. Nesse momento tem um momento de suspensão, João chora muito porque ninguém poderia abrir o livro. E assim, então, não teria nenhuma certeza com relação ao futuro. Mas aí nem dá nesse interlúdio aí de suspensão, a gente tem os 4 cavaleiros, cada um, a partir de alguma interpretação, tem sim os seus significados, mas o ponto é que, seja lá o que for, cada um especificamente, eles simbolizam a presença do mal, do pecado e do sofrimento no mundo, durante todas as épocas, atingindo todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não, que é o que está em Mateus 24, que a gente já leu hoje juntos. A presença desse mal, do pecado, do sofrimento, que vai estar presente, e está. Nós não precisamos olhar nem ao redor de nós, a gente pode olhar para dentro de nós mesmos nesse quesito, e encontrar essa presença. E quando olhamos para fora, quando olhamos para o lado, encontramos de forma extremamente evidenciada a presença desse mal, do sofrimento no mundo. Só que o ponto é que todo esse sofrimento, existe tudo isso, mas nós, enquanto cristãos, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo quem Jesus é na história de redenção, nós sabemos o que está acontecendo. Esse sofrimento passa a ter sentido. A gente fala bastante do sentido do sofrimento de Paulo da missão, dos mártires que morrem pela fé. Ter parte no sofrimento de Cristo faz ter parte do reinado de Cristo. É esse o significado que o sofrimento ganha diante desse confronto que o livro vem trazendo. A gente segue e chega no toque das 7 trombetas. A gente já está no capítulo 8 agora. A gente tem mais uma vez o casamento do presente, nas orações dos santos que estão sendo colocados ali, e do futuro, que é na afirmação de que chegou o dia da ira e o tempo de serem julgados e mortos. E aí começa aquele cenário onde tudo vai sendo destruído, trombeta a trombeta. Eu não sei o que tanto Deus encontra na Terra para destruir, parece que destrói a destruição. E tudo vai sendo ceifado. E certamente muitos filmes se inspiraram nessa parte, com razão. Mas onde é que a gente tem que manter o nosso foco? A gente continua entendendo que a todo tempo o juízo de Deus que se manifesta na terra e sobre os homens no decorrer de toda a história é o que está acontecendo. Então a gente começa a encontrar na igreja o lugar onde está guardado a perseverança, o sentido em meio a essas situações tão difíceis. E aí a gente chega na besta, a gente chega lá e já está lá no capítulo 13. Os povos se alegram porque acontece a morte da besta, possivelmente porque... Enfim, não vou jogar possivelmente, não, na verdade, eu vou seguir aqui no raciocínio. Mas tem ali a simbologia, né, dos 3 dias e meio depois da morte, aí as 2 testemunhas aparecem, enfim. E aí, assim como Jesus, acontece esse paralelismo aí desses 3 anos e meio, e vão para junto do Pai. E esse é o destino da igreja. Não é um destino que depois de 3 dias de meio vai comer pipoca na praça ou vai tomar sol na praia. É o encontro que acontece com Deus. E aí, por fim, aí a gente já está no capítulo 11, a 7ª trombeta, que marca a chegada do fim. Que Jesus julga os mortos, dá galardão aos santos, destrói os ímpios. E aqui, Jesus é visto em toda a sua justiça, que trará alegria àqueles que sofreram em seu nome e punição para os que o rejeitaram. Na verdade, tem o sinal da besta, e aí isso foi um pouco da nossa pregação na semana passada,
Tem essa marca aqueles que sentem-se um fascínio pelo um estilo de vida da sociedade, aquele que idolatra qualquer ideologia que seja, aquele que coloca um propósito de vida materialista para si, aquele que se deixa guiar por um estado, enfim, ou enfim, qualquer coisa do tipo. Todas essas expressões de vida que na realidade, na fé, assim, isso se torna senhores da nossa vida. Isso se torna a marca da besta em nossas vidas. Não necessariamente um número marcado em nossa testa, mas marcas de uma vida vivida em devoção a qualquer outra coisa que não seja Deus. E é por isso que essa característica de um número na testa não é algo visível, é algo invisível, de pessoas, nós mesmos, vivendo uma vida não balizada por Jesus. E só para deixar essa questão do 666, essa tentativa do ser o 7 e não chegar nesse lugar, não ser Deus, ser o quase Deus. E aí, remetendo aquele primeiro momento do ser humano na tentativa de ser Deus, mas absolutamente não sendo. Esse quase que machuca tanto a obediência a Deus. E aí, até aqui foi onde a gente veio com os meninos. Já finalizando, a gente chega, por fim, nas 7 taças. E aí tem um paralelismo também com as 7 trombetas, que é muito legal, porque daí eles vão falando 1, 2, 3, 4, falando de terra, falando de mar, falando de rios e fontes, falando de sol, luas e estrelas, falando da escuridão, da tortura, da angústia, falando especificamente de um espaço geográfico do Rio Eufrates, e voz no céu e voz no trono. Então tem esse paralelismo entre mais essa parte. E aí, partindo para o fim, a gente tem a derrota de Roma e da besta, o aprisionamento do dragão e a vitória da igreja. E essa vitória sobre o último inimigo, o dragão, e o juízo final, é onde a gente chega em uma das maiores dificuldades de interpretação, porque isso absolutamente aponta para uma realidade que nos escapa, que é a questão dos 1000 anos. Então a gente passa ali para Apocalipse 20, tem várias controvérsias, várias discussões. Se você se encontra num pré-milenismo dispensacionalista, que vai entender toda essa descrição como literal, entender que realmente vai ter o período de 1000 anos, que isso vai acontecer antes, isso vai acontecer depois da vinda de Cristo. Mas também a gente pode entender, e é esse o caminho que a gente aponta aqui, para entender todo esse livro num significado simbólico e espiritual, onde que tudo bem, que pode existir esses 1000 anos, mas independente de quando, como, reconhecer que isso nos escapa, reconhecer que toda essa leitura contextualizada nos ajuda minimamente a colocar o pin, colocar o pontinho aonde importa dessa discussão toda. E onde é que importa essa discussão toda? É que, diante de tanta coisa que a gente não sabe de Apocalipse, a gente se depara com coisas que a gente sabe, sim, com coisas concretas. E aí eu retomo 2 pontos principais que vêm acompanhando a gente desde o início, que é o confronto desse livro e o consolo desse livro. No capítulo 21, a gente chega na vida da igreja com o seu Senhor, na Nova Jerusalém. Gente, são poucos versículos, é um pedaço muito curto dessa história toda, mas que na minha imaginação isso tem um lugar muito generoso de como Deus se revela. O Abner acabou aí de ver Letícia chegando no altar. O Gezinho não está aqui com a gente hoje, mas está prestes a ver Gabi se aproximando. Alguns de nós aqui já tivemos essa experiência. E eu fico imaginando o que é esse anseio de esperar essa noiva, de ver essa noiva chegando e de realmente existir esse momento na Nova Jerusalém. É com isso, é com essa imagem de uma nova igreja, essa igreja que a gente olha hoje, vê tão manchada, vê tão machucada, vê tão ferida, mas que a gente tem essa imagem, essa descrição bíblica de como é esse encontro de Jesus com a sua noiva. E para isso, para concluir já, eu trago para a gente, por último, o objetivo do livro em advertências contra a não observância desse livro, do conteúdo desse livro, das revelações que estão contidas aqui. E também o comportamento dos homens, o comportamento da gente diante dessa iminente vinda de Cristo. Então, não considerar essa vinda e como a gente se comporta diante dessa vinda
são as coisas para onde apontam esse livro. E a gente chega em 3 pontos finais, para que a gente, primeiro, tenha essa como uma mensagem recebida diretamente de Deus. E, portanto, que a gente não precisa ter medo, que a gente realmente se dispa de qualquer receio de leitura desse livro. Segundo, que essa é uma mensagem que aponta para a vinda final de Jesus Cristo, independente de como isso será. Então, que você gaste mais tempo compreendendo que existirá essa vinda do que especulando como que ela se dará. E por fim, que a gente entenda que essa seja uma mensagem que chama ao arrependimento. Porque diante disso tudo que nós ouvimos, como é que nós respondemos a tudo isso? E aí eu gostaria de concluir lendo um trechinho de Apocalipse 21. Eu sei que isso já está reverberando no nosso coração, mas eu realmente gostaria de terminar, dando mesmo a oportunidade de que a própria palavra de Deus fale ao seu coração. Então, se você quiser abrir em Apocalipse 21, vamos lá. Diz assim: Depois vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia mais. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela estava vestida como uma noiva enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizendo: Agora, a morada de Deus vai ser como os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. Então, o próprio Deus estará com eles, e ele lhes será por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e a morte já não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Olhem, eu estou fazendo tudo novo. E acrescentou: Escreva isso, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele ainda me disse: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos os que têm sede eu darei de beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Entretanto, os covardes, os incrédulos, os pervertidos, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que queima com fogo e enxofre. E essa é a segunda morte. Então, gente, que possamos encontrar o equilíbrio entre superestimar as imagens, os símbolos, as paranoias, as polêmicas desse livro e encontrar o não esvaziamento desse sentido tão rico que nos ensina muito sobre a palavra de Deus. Esse equilíbrio entre não fazer desse um livro de medo, mas um livro que te auxilie na sua caminhada cristã. É assim que a gente precisa terminar essa reflexão de como viver Apocalipse no século XXI. Essa é a minha oração para você, para a gente como igreja, para que a gente possa fazer essa leitura e que isso nos ajude a sermos mais temerosos a Deus. Amém. Eu gostaria de orar para a gente. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por esse momento onde o Senhor é conosco, esse momento onde o Senhor permite que façamos parte dessa grande história, abre os nossos corações e nossas mentes para uma compreensão disso tudo, Pai. E também peço, Senhor, que a não compreensão não seja motivo para nos afastarmos de Ti. Que nós possamos reconhecer os nossos limites como como tuas coisas criadas, Pai, como suas criaturas. E reconhecer que o Teu amor nos alcança, a Tua graça nos alcança e a Tua graça nos basta. Não é o nosso conhecimento, é a nossa capacidade que nos basta, mas sim a Tua graça, Pai. Ser conosco, na compreensão não somente desse livro, mas da tua escritura como um todo. E que a gente possa focar, Pai, naquilo que de fato diz respeito à nossa vida contigo, Senhor. Que a nossa limitação nesse tempo e nesse espaço de agora seja uma forma de nós te louvarmos e reconhecermos que o Senhor, e somente o Senhor, é aquele Todo-Poderoso. Em nome de Jesus.
Amém.